Senadores, senhor Bruno Sobral de Carvalho, diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Obrigado, senador. Presidente da mesa, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, senadores. Humberto Costa, senador Suplicy, que me deram a honra de me sabatinar 2 anos atrás na minha sabatina. Senador Vital do Reu, que me deu, por gentileza, sua pessoa, a honra suprema de estar aqui ocupando seu lugar na mesa. Todos os meus colegas de mesa, muito obrigado. Eu queria, na verdade, fazer uma breve explanação sobre esse tema, e eu queria me focar basicamente no projeto em si. O Fausto colocou aqui algumas condicionantes novos, importantes, que poderiam ser colocados nesse projeto, mas eu gostaria de falar especificamente de alguns condicionantes que já estão no projeto. Mas antes disso, só reafirmar também algo que já foi falado aqui, que a entrada do investimento estrangeiro no país, nesse setor, primeiro que não é novidade, ele já entra via operadoras que muitas vezes possuem hospitais. Existe um entendimento da própria Advocacia Geral da União que essa é uma forma pela qual o investimento estrangeiro chega indiretamente a hospitais, isso é legal. E que, porque a vedação que a Constituição tem, ela foi retirada, e ela pode ser retirada por uma determinada lei, e a 9656, a Lei 9656 de Plano de Saúde, tirou essa vedação. Então, a primeira coisa é que isso não é novidade. A própria história dos hospitais no Brasil, se não vieram diretamente de investimentos estrangeiros, vieram de investimentos de grupos ligados a etnias estrangeiras. Falamos aí do hospital israelita, do hospital Albert Einstein, do hospital sírio-libanês, dos hospitais portugueses, dos hospitais espanhóis. Já existe uma cultura do estrangeiro, seja via seu imigrante ou através dos planos de saúde, de investirem no setor de saúde do país. Se, por um lado, o investimento estrangeiro não é uma panaceia, não é o que vai resolver os problemas de investimento unicamente do país, o investimento estrangeiro hoje, na minha opinião, é muito importante e fundamental para a melhoria das condições de infraestrutura hospitalar no Brasil. Por quê? Porque o investimento estrangeiro, ele nada mais é do que capital externo concorrendo com outros capitais por bons projetos, né? Quando se há essa concorrência, quando há mais oportunidade de entrada de capital, e quando você tem concorrência por bons projetos no Brasil, você tem uma redução, né, do custo desse capital. E é disso que nós estamos falando aqui, senador. Quanto mais oferta de capital existe, independente da bandeira do bolso do capitalista, menor é o custo de captação desse recurso, mais os hospitais podem investir em bons projetos em benefício da saúde da população brasileira, gerando empregos no país e gerando impostos também que vão subsidiar as ações sociais, inclusive, do país. Então, eu queria passar... Eu estou com o controle aqui, né? Rapidamente falo do PLS, ou seja, ele tem 2 restrições importantes. Tem uma restrição que é a restrição ligada ao controle, que ele limita a 51% a capital votante, e uma outra também de restrições que sejam feitos investimentos em atividades essenciais consideradas de estratégia de interesse nacional, né? Bom, antes de falar dessas 2 restrições especificamente, vamos falar um pouco da necessidade de mais investimento. Como os senhores sabem, a ANS é um órgão que regula não hospitais, mas regula planos de saúde. E é óbvio que para você prestar um serviço de seguro-saúde de competência, você tem que ter uma rede prestadora também competente, crescente e de maior qualidade. Infelizmente, o que a gente tem visto e notado nos últimos tempos é que é muito mais fácil vender plano de saúde do que construir hospital. É muito mais fácil vender um seguro saúde do que construir unidades de saúde, né? E aí você vê, esse gráfico mostra o ritmo de crescimento de beneficiários de plano de saúde em cima, né, que ficou ali em torno de 4%, como mencionado pelo Daniel, e o crescimento de hospitais privados e filantrópicos, que, na verdade, é decrescente ao longo do tempo. E isso é uma fonte de preocupação. Pensando nisso, uma das coisas que a ANS já fez e tem feito com bastante vigor, e a gente conta também com isso, com o apoio do ministro Padilha, é a estipulação de tempos de atendimento, ou seja, independente
A gente sabe que a prestação é feita nas unidades de saúde, mas independente de quantas unidades de saúde contratadas, o que a agência exige é que o beneficiário seja tratado de maneira adequada no tempo correto. E tem suspendido planos de saúde que não atendem esse requisito. Ou seja, o plano de saúde tem que buscar, então, negociar com prestadores, buscar mais médico, buscar mais investimento, e alguns têm feito e têm caminhado nessa direção, inclusive utilizando os recursos externos, o que, de certa forma, causa uma certa distorção nesse setor, porque os planos de saúde podem verticalizar suas operações através de investimentos, porque eles têm acesso a capital estrangeiro, e os hospitais que não estão ligados a planos de saúde não têm essa possibilidade ainda. Bom, esse é um diagnóstico feito pelo Banco Mundial, que foi a consideração de 11 pesquisas sobre o setor, realizadas em 2003 e 2007, é um estudo relativamente antigo, mas eu acho que, de certa forma, ele ainda é atual. O que ele diz é o seguinte, que os serviços hospitalares absorvem hoje 70% do gasto com saúde. E diz também que o Hospital Brasileiro típico é de pequeno porte, de baixa complexidade, tem apenas 34% da eficiência, se comparado aos melhores hospitais do país. Quem está falando é a pesquisa do Banco Mundial. Mesmo entre os grandes hospitais, são raros os hospitais com gestão profissionalizada. Bom, esse estudo diz ainda que os modelos de gestão e governança são inadequados, que existe ausência de responsabilização dos gestores pela qualidade, pelo resultado, pagamento baseado apenas na produção, enfim, taxa média de ocupação é baixa, 30% dos pacientes internados por isso são atendidos num outro perfil de serviço, que é uma coisa que foi colocada aqui também pela Maria de Socorro, a questão do perfil de atendimento, internações desnecessárias gerando um custo de 10 bilhões por ano. Tá certo? Esse foi um estudo feito pelo Banco Mundial. Aí mais uma amostra disso, ou seja, enquanto o número ideal de leitos varia entre 150 e 250 leitos, a gente vê que a grande maioria dos leitos são com menos de 50, dos hospitais tem menos de 50 leitos, o que pode representar, em alguns casos, um alto nível de ineficiência. Bom, e aí eu vou para a primeira restrição que o projeto trata, para a gente refletir aqui, tentar refletir sobre ela. Quando um capital estrangeiro entra, ou quando o capital nacional entra, ele entra muitas vezes na busca de melhoria de gestão. E geralmente é assim que o capitalista vê a oportunidade de ganhar dinheiro naquela operação. E o que ele faz é tentar ter controle sobre essa gestão. Porque se ele não tem controle sobre essa gestão, ele não tem capacidade de mudá-la. Né? E talvez isso seja fundamental num projeto como esse. Então, o que eu levanto aqui, assim, se o limite de 49% eventualmente poderia diminuir esse incentivo ao investimento pelo fato de que o investidor poderia não ter a certeza de que consegue, ao longo do processo, mudar a gestão, uma gestão essa que o próprio estudo mostrou que hoje é deficiente no país. Então, talvez o primeiro grande ganho de uma entrada de novo capital, seja ele privado, seja ele estrangeiro, seja ele nacional, seja esses ganhos de eficiência de gestão que qualquer capital, quando entra, necessita e demanda dos gestores do hospital. Né? Como os ativos dos hospitais são fixos, a questão muitas vezes da estratégica, né, também fica questionável, ou seja, até que ponto não ter controle implica em risco estratégico para o país, se os ativos são fixos e se é muito difícil pegar um hospital, botar embaixo do braço e levar para a Alemanha, ou levar para o Japão, ou levar para qualquer outro lugar. Né? Então, qualquer problema que se constate, enfim, que seja usado contra o interesse nacional, rapidamente podia ser desfeita aquela operação, rapidamente o governo poderia intervir nessa operação. Né? Falando um pouco, então, agora, eu falei um pouco então da questão do limite de 49%, que eu acho que a gente precisa trazer para debate, ou seja, até que ponto isso é bom. E eu queria também trazer um exemplo na outra restrição que temos, que é a restrição com relação a algumas tipos de procedimentos ou especializações que não poderiam ter investimento estrangeiro também por questões estratégicas aí. Eu vou rapidamente falar disso. Fique à vontade. O sistema americano hoje foi citado aqui. O sistema americano hoje ele é disfuncional e caro. Né? Todo mundo sabe disso. E uma das pessoas que tem pensado mais como mudar esse sistema disfuncional e caro americano para um sistema que seja um pouco mais focado no paciente é o Michael Porter. E o que ele fala basicamente é que a gente precisa mudar um pouco a estratégia dos hospitais no mundo para que eles de fato agreguem valor.
Né? O hospital ele pode ser geral, ele pode ser especializado, mas o mais importante é que ele seja focado em ciclos de cuidado. Né? E o hospital deve focar em ciclos de cuidados, em linhas de cuidado que vão desde a prevenção até a recuperação de longo prazo, naquilo que ele mais consegue agregar valor ao paciente. Hospitais não conseguem, aliás, ninguém consegue fazer bem tudo. A doutora Maria do Socorro está perguntando o que é agregar valor ao paciente. Basicamente, é como você consegue cuidar do paciente em todo o seu ciclo de cuidado, né, da maneira mais barata possível para o sistema como um todo, tá certo? E com mais qualidade possível. Isso é agregar valor ao paciente. Né? E o que o Porter fala é que ninguém consegue agregar valor fazendo tudo. Né? É óbvio que você pode ter hospitais gerais que façam um conjunto grande de coisas e tem o seu valor esses hospitais. Mas, de certa forma, o mercado para agregar valor tem que caminhar no sentido de ter um certo nível de especialidade, não na especialização como ela é pensada hoje. Que a especialização como ela é pensada hoje, ela é hospitalocêntrica e médico-cêntrica, o que é importantíssima a participação do médico. Mas o que é mais importante é que essa especialização seja na linha de cuidado, que envolve, muitas vezes, muitas especialidades, tá certo? Então, a gente não falaria mais de nefrologia, mas falaria de doença crônica dos rins. Né? Hospitais precisam ser competentes em tratar doença crônica dos rins da prevenção até o final do processo, e não ter uma excelente área de nefrologia descoordenada do cuidado primário, descoordenada do cuidado secundário. E ter excelentes cirurgiões descoordenados do ponto de vista da cadeia. Né? Isso implica em deixar de fazer alguns serviços, né? E referendá-los a outras unidades mais preparadas para agregar valor. Isso faz com que o mercado relevante passe a cada vez mais ser regional ou mesmo nacional. Quanto mais especializado eu sou, quanto mais eficiente um hospital é na linha de cuidado, mais a possibilidade desse hospital captar clientes, captar demanda de lugares um pouco mais distantes do que a localidade dele, porque, afinal de contas, ele agrega tanto valor ao paciente que as pessoas não se importam de ir até esse hospital. Bom, e que, na verdade, o que se pretende criar é um círculo virtuoso, onde você tem uma maior penetração naquela linha de cuidado, ou seja, eu faço muito bem doença renal, por exemplo, em toda a sua cadeia, né? E com isso o hospital ganha rápida acumulação de experiência, aumenta a eficiência, ela passa o hospital mais focado naquela linha de cuidado, passa a ter melhor informação e mais dados clínicos sobre aquela condição, passa a ter times dedicados com exclusividade, passa a ter médicos, enfermeiros, anestesiologistas focados naquele tipo de cuidado. As unidades são feitas muito mais sob medida para aquilo. Né? O prestador ganha muito mais poder de compra, ou seja, é diferente de um prestador que é grande só. Ele é grande, mas ele compra de vários fornecedores diferentes, valores às vezes menores. Talvez fosse muito mais importante para ganho de eficiência econômica que ele comprasse mais de menos fornecedores. Você tem maior capacidade de subespecialização, você tem maior capacidade no ciclo de cuidado, que é o que eu estava falando, você já começa a cuidar do ciclo de uma maneira mais completa. O hospital começa a ter maior volume de pacientes para diluir despesas de tecnologia de informação, custo de melhoria de processo, melhoria de qualidade. E, importantíssimo, o hospital começa a ter uma inovação mais acelerada nos processos e procedimentos, independente dele ser um hospital escola, um hospital de pesquisa, procedimentos passam a ter mais inovação. Você tem, com isso, melhores resultados clínicos, ajustados pelo risco, obviamente, aumento da reputação e aí mais penetração, fechando o ciclo virtuoso. Por que eu estou falando disso? Existem restrições à especialização no projeto. A gente precisa pensar nisso. Até que ponto essas restrições à entrada em termos de especialização, né? A gente pode pensar, tem outras restrições, mas eu estou me referindo a essa especificamente, elas não inibem investimentos em um novo modelo de gestão hospitalar. Um modelo de hospitalar que agregue mais valor ao paciente na forma pela qual é colocado lá na reforma que propõe o Porter. Né? Até que ponto esse novo modelo de concorrência de hospitais, que é muito mais focado nas linhas de cuidado e é menos geralzão, ela não vai trazer para o próprio capital nacional, o capital humano nacional, mais conhecimento, novas tecnologias, e até que ponto a gente consegue se apropriar melhor disso.
né? Então, é isso que eu queria falar. Eu queria basicamente citar esses dois exemplos. Queria dizer também que a ANS, através da Diretoria de Desenvolvimento Setorial, tem feito um esforço muito grande, senhor presidente, no sentido de colocar aqui para os hospitais também, apesar de a gente não regular hospitais, alguns critérios e alguns parâmetros de qualidade e qualificação. A gente está preocupado com isso. Então, nós temos o programa Qualis, em que a gente está recebendo já de hospitais voluntários indicadores de qualidade da sua atenção, e nós vamos divulgar isso para a sociedade. Acho que é importante o consumidor poder cada vez mais conhecer o serviço que é prestado pelo plano de saúde, conhecendo o hospital em que ele é tratado. E ele veja por ele mesmo se aquele hospital e aquele serviço está agregando valor para ele. Porque se não estiver agregando valor para ele pode sair daquela operadora, ele pode deixar de frequentar aquele hospital. E se estiver agregando para ele pode dar mais valor àquilo, que o hospital, inclusive, pode ser melhor remunerado na cadeia. Então, é isso que eu queria dizer. Queria, mais uma vez, agradecer aos senhores senadores, aos colegas da mesa, e me colocar à disposição, em nome do presidente André Longo e de toda a diretoria colegiada da ANS, dos senhores. Muito obrigado.